Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo, trazendo para você o que Bruno Formiga falou da grande vitória do Palmeiras e dessa rodada esquisita aí. E o Formiga tem a análise dele que você vê agora, porque quando surge o Alviverde, a gente surge aqui trazendo sempre tudo que falam do Palmeiras, porém até pra gente ter aí esse contraponto. Vamos ver o que o Formiga falou. Mas antes, dá seu like aí, não posso esquecer de pedir o like e também que você prepara o seu avante palestra aí nos comentários. Concorda com o Formiga? O brasileiro está com o Palmeiras tendo 69, o Atlético 66, o Flamengo 66, o Grêmio 65, o Botafogo 64. O foco neste vídeo é mostrar a reinvenção do Palmeiras dentro do próprio campeonato e como o Palmeiras conseguiu aproveitar, porque alguém ia aproveitar a derrocada do Botafogo. E este alguém foi o Palmeiras, que nos últimos anos é o clube mais constante e competitivo do futebol brasileiro, principalmente o Palmeiras do Abel, né? O Palmeiras, enquanto instituição, lembrando, está indo para o 4º título brasileiro em 8 anos. É impressionante. Ele ganhou 50% dos campeonatos brasileiros nas últimas 8 edições, porque a gente está considerando aqui 16, 18, 22 e agora 23. Em 8 campeonatos, o Palmeiras levou metade. E o desenho aqui é, mesmo que perca, o Palmeiras tem uma vantagem nesse momento, aqui, ó, são 8 gols de saldo em relação ao time do Atlético e também em relação ao time do Botafogo, só que o Botafogo matematicamente não pode mais chegar. Então, só quem pode tirar, de fato, o título é o Galo. O Palmeiras na última rodada enfrenta o Cruzeiro. Qual é o interesse do Cruzeiro também, o esforço do Cruzeiro em jogar e dar a vida para ver o Galo voltar a ser campeão brasileiro? Assim, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso e também não tem como condenar, porque, cara, se você não quer depender de ninguém, nem de rival, tem que fazer a sua parte, né? O Galo na reta final deu alguns tropeços que foram muito, muito decisivos para que ele chegue na última rodada distante, né, do Palmeiras e principalmente na história do saldo de gols. Lembrando, o Galo é a melhor campanha do segundo turno, uma campanha fantástica, uma recuperação belíssima com o Filipão. E o Palmeiras foi numa pegada muito constante, apesar de alguns tropeços, assim, o ano dos três aqui, né, que são as 3 grandes forças em termos de investimento e elenco do futebol brasileiro, os 3 aqui tiveram um ano muito errático, né, o Flamengo nem se fala, com troca de treinador, com crise, com, enfim, várias polêmicas, porradaria interna, o Galo teve um início muito traumático com o Filipão, que pagou um preço alto, né, aquela sequência de mais 10 jogos sem o time conseguir ganhar, e o Palmeiras também teve muitos problemas ao longo do ano, muitas crises, inclusive administrativas, né, com a Leila tendo que ir a público para dar uma entrevista altamente polêmica, que foi tema aqui do canal, protesto dos torcedores, em algum momento, inclusive, é bom lembrar, o Abel chegou a meio que largar o campeonato, né, assim, ele entendeu que não ia dar para ser campeão e que a briga ou o objetivo do Palmeiras naquele momento era outro, né? Inclusive, assim, se a gente for lembrar a postagem, a frase dele em agosto foi: o Botafogo tem uma margem super confortável para perder jogos e ainda continuar na frente. Tem tudo para ser campeão esse ano. Nossa obsessão é melhorar os processos. Isso em agosto. O Palmeiras realmente melhorou os processos. O Palmeiras fez mudanças táticas importantes. O Palmeiras teve mudança de titularidade. O Palmeiras viu jogadores serem lesionados e o Abel precisar alterar a forma dele, modificar e mexer e impactar na equipe. Então, assim, foi um ano de muito teste da capacidade de adaptação do Abel, e acho que a grande característica do Abel é esse poder de adaptabilidade, de entender o adversário, de encaixar no jogo do adversário para travar o adversário, e isso nada tem a ver com retranca. O Abel não é um técnico retranqueiro, ele é um técnico seguro, são coisas completamente diferentes, e o Palmeiras mostrou isso nessa reta final de campeonato. O Palmeiras, por exemplo, se a gente pegar o Everton no ano, e olha que foi observado em determinado momento que não era o melhor ano do Everton, não foi a melhor temporada do Everton. E beleza, concordemos que não foi. Isto posto, o Everton ficou praticamente 50% dos jogos na temporada 2023 sem tomar gol, mostrando a segurança dele, o Everton, que foi muito importante para a reta final do Palmeiras, e toda a segurança que é o sistema do Palmeiras. Mesmo que individualmente algumas figuras tenham ido abaixo, né? O Gustavo Gomes esse ano teve problemas. O Abel, ele não contou mais com o Danilo, o Abel não contou mais com sistemas no meio-campo, precisou fazer uma adaptação em hora do menino, hora do Zé Rafael. Depois ele perde o menino, tem que fazer uma outra mudança. Né? Há adaptações do lado direito. Então, assim, foi um Abel que chegou a usar Mike e Marcos Rocha junto, dependendo dos encaixes. E a grande questão do ano, reforço. O Palmeiras, ele voltou a competir em todas as frentes com o elenco que tinha e viu riquezas dentro do próprio elenco. Leias, Gabriel Menino, Zé Rafael e o Endrick, que acho que é a grande cereja do bolo dessa reta final, o grande protagonista em campo da arrancada do Palmeiras até o título, chama-se Endrick. Acho que o nome do Endrick será lembrado muito por conta do jogo contra o Botafogo, que ali simboliza uma virada de chave e no momento, no campo, quem acreditava na virada, mais do que qualquer um, e colocou isso para fora, foi o Endrick. Aquela virada representa um impacto no Botafogo e um impacto no Palmeiras, que, repito, tinha essa visão do Abel em agosto, de que o campeonato, assim como todo mundo que observava, tinha um dono muito definido, que era o Botafogo. 31 rodadas na liderança. Porém, como o Abel disse na frase, o Botafogo tem uma margem super confortável para perder jogos e ainda continuar na liderança. Só que ele passou dessa margem confortável. Ele passou da margem confortável e entrou na margem desconfortável. E quando entrou do desconforto, não conseguiu sair mais. Entrou numa espiral mental que o time não conseguiu mais respirar. Coisa que, por exemplo, o Abel, quando esteve desconfortável no ano, e foram alguns momentos, o início do ano teve cobrança, em determinado momento a Libertadores teve cobrança, depois da eliminação da Libertadores teve cobrança, quando ele se distanciou matematicamente do brasileiro, teve cobrança, e mesmo assim ele manteve o foco de para onde precisava ir e evoluiu o processo interno. O Palmeiras melhorou, outros
outros também melhoraram, né? O Flamengo melhorou no segundo turno, principalmente depois da chegada do Tite, o Galo também melhorou e muito no segundo turno, tanto que é a melhor campanha, e alguém ia aproveitar a derrocada do Botafogo, que aconteceu muito também por conta da virada sofrida diante do Palmeiras, e acho que lá atrás, já na virada que o Flamengo conseguiu no Engenhão, quando o Botafogo era 100% enquanto mandante. De lá para cá, o Botafogo não conseguiu mais ganhar como mandante no campeonato. E depois veio a derrocada diante do Palmeiras, que acho que ali é o símbolo de para onde ia o Botafogo e de para onde ia o Palmeiras. É uma bifurcação muito clara de resiliência e de resistência. Para cá, foi uma equipe que sucumbiu aos próprios erros e não conseguiu mais se encontrar dentro desses defeitos que estavam postos. Do outro lado, um Palmeiras que entendeu seus erros e suas limitações e conseguiu, dentro disso, se adaptar. E acho que o Endrick é a grande mudança da história aí, né? Eu já falei sobre o assunto do Endrick aqui algumas vezes, de que o Abel tinha questões em relação a entender o Endrick como um dos nossos, né? E quando ele entendeu, e o Endrick fez essa autocrítica, a coisa caminhou para esse desfecho que é absolutamente magnífico para o Abel, para o Palmeiras, para o elenco como um todo, para uma geração que para mim já representa claramente a terceira academia em sequência de título, não em estilo de jogo, mas em sequência, em conquistas, em glórias, em recuperações, em títulos épicos, em títulos marcantes, não só as Libertadores, mas agora os brasileiros, né, já tinha a Copa do Brasil, é um Abel que varreu todo o futebol brasileiro, ganhou tudo aquilo que estava ao seu alcance em solo nacional e sul-americano. Então, é um técnico histórico, um elenco histórico, um time histórico e que de fato vai marcar época, numa época muito difícil de marcar época, porque você tem um Flamengo muito rico e também muito vencedor, um Galo extremamente competitivo e com muito investimento, um campeonato que foi fantástico, muito difícil e tão difícil, com tantas oscilações, que o Palmeiras não será um campeão com uma pontuação absoluta ou com uma pontuação recorde. Pelo contrário, se o Palmeiras não ganhar na última rodada e estacionar ali nos 69 ou chegar a 70, isso representa uma das piores marcas da história dos pontos corridos que tem no Flamengo de 2009, com 67, o campeão com a pontuação mais baixa. E aí você tem um pessoal ali, o Corinthians de 17, por exemplo, foi campeão com 71, aí tem outros com 71, gente com 72, que seria no melhor dos mundos, onde o Palmeiras chegaria, mas mesmo assim ficaria entre as 5, 6 piores campanhas da história dos pontos corridos, para mostrar que foi um ano errático desse Palmeiras poderoso. Mas dentro dessa turbulência, tinha o líder ideal para resistir a essa turbulência, estabilizar o voo e conseguir decolar para o título brasileiro, que é absolutamente histórico e fantástico, né? De um time que realmente resistiu, reconheceu seus problemas, se adaptou e trouxe de volta, de dentro de si, a sua melhor versão. É um Palmeiras, de novo, com um ataque muito forte, que cria muitas chances, que machuca muito os adversários, chutando e finalizando várias vezes durante o jogo. Contra o Fluminense foram mais de 20. Então, de novo, não tem nada de retranqueiro. O Abel foi melhor ataque nas fases de Libertadores, em todas as vezes praticamente que disputou. Esteve entre os melhores ataques do brasileiro, basicamente em todas as vezes que disputou, ganhando ou perdendo. Então a gente está falando de um técnico histórico, de um time histórico e de uma conquista histórica por toda a circunstância, né? Um campeonato que vai demorar muito a ser esquecido e que rodou, caiu no colo da equipe mais preparada ou mais pronta para aproveitar o vacilo do Botafogo. Um ponto que para mim é muito claro, preparação física. O Palmeiras tem uma questão física muito acima dos demais, uma recuperação de lesionados que é fantástica, um índice de lesão que é muito baixo e uma qualidade física que de fato devora os adversários nas segundas etapas. O Botafogo, por exemplo, que esfarelou fisicamente no segundo turno, viu o Palmeiras manter sempre a mesma pegada, ganhar vários jogos nos segundos tempos, inclusive contra o próprio Botafogo, e você vê o Flamengo melhorou fisicamente, cresceu no campeonato, o Galo, que é um time muito forte fisicamente, faz o que faz no campeonato, o departamento médico do Grêmio conseguiu administrar muito bem o Suárez e a entrega foi absoluta. Então, cara, não tem como dissociar. Para mim, o esfarelamento do Botafogo está muito ligado à parte física, à parte mental, qual puxou qual é muito difícil de saber, e o Palmeiras, por outro lado, tem uma resistência física e mental que é invejável e muito responsável pelo título brasileiro, repito, um título histórico e que será lembrado aí por muito tempo, da Sociedade Esportiva Resiliência. Então, a análise do Bruno Formiga é essa, ele já está consciente, né, do que eu estou falando desde domingo aqui, desde o nosso empate suado contra o Fortaleza, estou falando que o Palmeiras, em caso de vitória contra o América e de não vitória do Botafogo, e de vitória do Atlético contra o Flamengo, o Palmeiras precisaria apenas de uma vitória, porque o saldo do Palmeiras, vencendo o América por 1 gol de diferença, já era monstro, e meteu 4 ainda por cima, né? Então quer dizer, tá maior do que já era. O Flamengo não tem nem 20 de saldo de gols, né? O Atlético tem 22 e o Botafogo tem 23. Palmeiras, sabe quantos gols o Palmeiras tem de saldo? Sabe quantos gols o Palmeiras tem de saldo? Até eu já me perdi aqui, deixa eu conferir. O Palmeiras tem 31, né? O Atlético, eu vou falar para você no próximo vídeo aí, né? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo e avante, palestra.